Bom, gente, continuando a gravação aqui, o cartão de memória da tela encheu, eu precisei copiar a primeira parte do vídeo. Bom, só um minutinho. Tá gravando, tá? Bom, o que acontece agora? Como eu estava mostrando para vocês, eu esterilizei esse recipiente aqui, tá? Uma vez feito isso, eu esterilizei a parte exterior do funil, utilizando o esborrifador, tá? E aí no caso eu esborrifei aqui por fora, aqui por dentro, tá certo? Depois eu espalhei bem com a minha mão, tá? Esterilizei também a colher e o funil. No caso do funil, eu esterilizei esborrifando aqui dentro, depois espalhando o álcool com a minha mão, né, por toda a superfície da peneira, tá? Então a peneira está bem esterilizada, tá certo? Uma vez que a gente está com todos os utensílios esterilizados, a gente vai esperar 30 segundos, depois a gente vai jogar o excesso de álcool que ficou aqui no fundo, fora, tá? E vai enxagar com a água, vamos enxaguar com a água que foi fervida, tá? Então agora está tudo esterilizado. Agora vamos para a parte mais importante, que é fazer o kefir, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar esse copinho, tá? Que é um copo que tem medidor, vou aproximar aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? Ele mede até 350 ml, no caso ele serve para o que a gente vai utilizar, tá? E aí, vou pegar o caldo de cana, tá? O caldo de cana, se você pode deixar ele na geladeira, congelando, tá certo? Ele fica bem congelado por 30 dias, então se você comprar bastante, né, você pode até deixar 30 dias no congelador e utilizar depois, tá? Então aqui no caso eu sempre compro bastante caldo de cana, porque como eu faço muito, né? E aí o que eu não uso eu deixo no congelador, né? Então quando eu vou começar a fazer lá, naquele processo que eu vou pôr a água para ferver, se o meu caldo de cana estiver congelado, eu também vou tirar ele do congelador. E aí é muito importante que você, quando for comprar o caldo de cana, tá? Tem lugares em que eles têm o limão lá na hora, fresco, né? Se o limão estiver fresco, certo? Se ele não tiver lá um limão que ele já espremeu, tá? É importante que ele esprema o limão na hora. Então o limão pode ser adicionado no caldo de cana na hora em que ele foi triturado, tá certo? Nesse caso aqui, a pessoa que fez para mim, ela tem o limão justamente nessa situação. Ele espreme e deixa guardado lá. Então nessa forma não é muito bom. Então eu vou pôr o limão agora, durante o preparo, tá? Mas você pode, né? Se o lugar que você for a pessoa espremer o limão na hora, você pode pedir para ele colocar. Aqui, como eu vou espremer, né, na mão e tal, não tem uma máquina que espreme, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um limão inteiro para a garrafa. Porque como eu estou espremendo na mão, eu acabo não conseguindo espremer igual a máquina de triturar, né? Porque o pessoal que espreme na hora, eles espremem na máquina de triturar cana, né? Então, sai bem mais calmo. Então aqui eu vou, né, espremer um limão inteiro, mas se você for espremer triturando, né, você pode falar para ele colocar meio limão, não precisa ser um limão inteiro, tá? Duas coisas, para que o limão? O limão, além dele deixar o seu kefir mais saboroso, ele vai deixar ele mais ácido, né? Então lembrando que as bactérias, elas sempre se reproduzem no ambiente ácido. Então se o meu caldo de cana está mais ácido, eu estou
fazendo com que as bactérias tenham um ambiente mais agradável para se reproduzirem, tá certo? Então aqui eu misturei e agora eu vou preparar. Então eu vou colocar aqui 250 ml, né, porque esse copo não tem 500 ml, então eu vou fazer isso 2 vezes. Aí eu coloco 250 ml ou 500 ml, se o seu copo for grande, tá? Vou colocar 2 colheres dessa aqui cheias de bactéria, tá certo? 2 colheres cheias, um pouquinho menos, isso. 2 colheres cheias, certo? Vou colocar aqui. Se você tiver um copo grande, né? Eu recomendo que você use um copo que tenha um biquinho ou um copo mole, que você consiga fazer assim, tá? Nunca passe as bactérias dentro do funil, porque elas entalam, tá? Então aqui, ó, como, né, esse copo só tem 250 ml, não consigo colocar 500 ml, então eu coloco 2 vezes a medida de 250 ml, tá? Então aqui coloquei meio litro de caldo de cana e 2 colheres de bactéria, tá? E aí você vai completar com água filtrada ou água mineral, tá? Se for água mineral, ela tem que ser com pH 7, 7,5, nessa faixa. Não use água alcalina, com pH abaixo de 7. Porque, como eu disse, as bactérias elas gostam de um ambiente ácido para se reproduzir. Tá? Então, se você coloca uma água com pH menor que 7, as bactérias não vão ficar muito felizes, não. Então, aqui eu vou completar, tá vendo? Até encher a garrafa. No caso aqui eu estou utilizando água filtrada, tá? É água de poço filtrada, tá? Se você, né, talvez não tenha uma água de poço, que acho que é uma coisa que pouca gente tem, o que eu recomendo? Que você use uma água mineral, tá? A água da Sabesp, água da torneira, né? A água da Sabesp, ela tem muitos componentes químicos, ela tem muito cloro, né? Então, se você não tem uma água de poço, que eu imagino que a maioria não tem, né? Use água mineral com pH 7, tá? E aí, ó, eu enchi ela até aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá até aqui. Então você vai pôr meio litro de caldo de cana e completar com água. Tá ok? Uma vez feito isso agora, basta eu colocar o voal. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Um voal, então assim, um paninho assim, meio transparente, tá certo? Para cobrir, eu não posso fechar com a tampa, tá? Aonde eu coloquei o kefir, porque senão a garrafa explode, tá? Então aqui eu vou usar o voal e um elástico para cobrir, para que não fique com mosquitos aqui em cima, tá? Então cobri, coloquei o elástico, pronto. E aí você pode estar guardando dentro de um armário, que eu tenho um armário só para isso, tá vendo? Porque ela precisa ficar num lugar escuro, longe de claridade e de calor, tá certo? E aí, você vai deixar, né, o kefir ali de 12 a 15 horas. O tempo que você deixa vai fazer com que ele fique mais ou menos doce, né? Então, se eu deixar 12 horas, ele vai ficar um kefir mais docinho e menos azedinho. Se você prefere mais azedinho, você deixa até umas 15 horas, tá? Importante lembrar que assim, a temperatura ela também influencia, tá? Então, se onde você mora faz muito calor,
deixa um pouquinho menos, tá certo? Porque no calor as bactérias fermentam mais. Se onde você mora faz muito frio, que é o caso daqui, você até pode deixar um pouco mais ou colocar um pouco mais de bactéria. E aí à medida você vai pegando, tá? Mas a média é isso aí, de 12 a 15 horas. Depois de 12 horas, a gente vai estar tirando as bactérias dali, tá certo? Então eu vou, como eu não tenho nenhuma para tirar agora, para mostrar para vocês, eu vou esperar essa ficar pronta e depois eu vou gravar um segundo vídeo, né, mostrando como é que a gente tira, como é que a gente guarda e finaliza todo o processo. Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês, vocês veem aqui que eu tenho uma quantidade considerável de bactérias, tá vendo? E eu não usei todas elas, tá certo? Então assim, as bactérias elas devem ficar armazenadas na geladeira e elas precisam ser alimentadas uma vez por semana. Como que você alimenta as bactérias? De duas formas. Uma delas é fazendo